a conversar e eu falei que existia essa possibilidade, né? Mas por que os caras falam, Pinduca tá tendo visões, é o efeito do Blue Nitro. Bom, então, mas não é. Por que eu vejo os fatos que estão acontecendo, né? Analisando a carreira do Sibum e o que acontece com ele e a história do fisiculturismo. Tá. O que tira um rei do reinado no culturismo são as lesões. Com certeza. Não é? Eu não tô falando besteira. Não tô sendo eu não tô fazendo previsões na bola de cristal ou cartomante, como a galera brincou. Quando o cara chega no Mister Olímpia, o cara tem cabeça, o cara tem mindset, velho. O cara tem tudo que precisa. Tudo. Tem genética, tem mindset, tem cabeça, tem dinheiro pra investir. Só que... É só lesão pra tirar ele. Só que a máquina humana, a gente não sabe quando ela vai quebrar. Ou por lesão, ou por falta de saúde. Os dois motivos tiram o rei do reinado do nosso esporte. O Arnold parou de competir porque o fígado tava derretendo. Então, 76 ele não compete. 77 ele tava assim, ó. No Mr. Olímpia de 77, ele vai entrevistar o Frank Zane, que é o campeão. Todo entusiasmado, ele fala, nossa, que shape maravilhoso. Meu, só que era o Frank Zane, pequenininho, né? O Franco Columbo, aliás, né? Primeiro, e depois o Frank Zane, porque o Franco Columbo ganhou em 76. Aí ele se acidenta no World Strongman, quebra a perna e não compete. Nossa, aquele acidente. O primeiro World Strongman, ele cai corrida de geladeira e não compete mais depois. Então, 77, o Zane ganha, porque o Franco não tava. Mas aí o Arnold vai entrevistar ele, o Arnold tá de paletó e um blazer assim, camisa aberta, cara, parece que não tem um músculo em 77. Por quê? Ou ele parava de usar tudo, ou ele ia perder o fígado. Tá louco. Então, a lesão ou a falta de saúde tira o rei do reinado. Tira. Então, e por que Chris Bumstead? E por quê? Porque ele já teve 3 lesões. Estão dizendo que é o formato do músculo, que eu tô errado. Meu amigo, os dois, quando um músculo rompe na ponta, ele desce. Então, ele tem o reto do femoral para baixo, faltando um buraco no reto do femoral. Aquilo é uma lesão. E o posterior de coxa dele? E o posterior, aquela bola também, para mim, que soltou em cima, desceu e ficou uma bola. Ele tem bíceps, quadríceps. Exatamente. E ele depois agora teve a lesão do bíceps, recente desse Olímpia. Então, eu estou vendo os fatos e a história do bodybuilder. Ele corre um risco maior de voltar a ter outra lesão. Entendi. Entendeu? E se ele tiver uma lesão que o impeça de competir, ou ele compita mal, nós temos alguém muito forte na cola dele ali, esperando a oportunidade. Fazendo o trabalho e chegando bem. E vai chegar melhor ainda esse ano. Quem? O Ramon. Então, eu não tô sendo louco, como alguns dizem. Eu só tô achando que isso pode acontecer. Eu concordo com você. E depois da primeira lesão, eu tive várias. Eu corri um dia falando isso. As outras lesões vêm acontecendo em série. Porque o corpo é uma resposta do corpo. É isso mesmo, Pacho. É um sinal. É um sinal do corpo. Eu já falei isso. E outra, os caras outra crítica que eu recebi. Gente, eu não fico bravo com as críticas, não podem me falar, tirar sarro, brincar. O Gorgonoite fez reação lá do nosso podcast, aí viralizou. Não tenho problema com isso. Podem fazer o que vocês quiserem. Mas alguns comentários eu leio porque são importantes. Então, o cara falou assim, mas você tá dizendo que ele vai treinar duro e isso pode levar a lesão. Mas ele sempre treinou duro. Claro, tem vídeo dele com 18 anos agachando 17 com 200 quilos, 220 quilos. Então, ele não está treinando pesado há pouco tempo. Ô, Gu, eu quero marcar o seguinte. São fatos. Tem muita gente comentando, poxa, será que o brasileiro, ele torce mais pro Sebum do que pro Ramon? Porque é muita crítica, às vezes, e muita torcida pro Ramon, né? Toda vez que você faz uma comparação, muita torcida. Vou abrir uma enquete aí. Você tá torcendo pro Ramon ou pro Sebum nesse Mr. Olímpia? Vamos saber. Vamos descobrir. Eu vi alguns comentários sobre isso. Eu tenho certeza que o Ramon vai passar o carro na enquete. Mas eu quero saber o percentual de pessoas que tá agorando Ramon. Que não quer que o Ramon ganhe. Que não quer que o Ramon ganhe. Que quer que o Chris Bumstead ganhe. Os dois. Então, por isso, quando não há um padrão, e a gente vê que o padrão da Classic Physique não era o ideal Classic Bodybuilder. O peso é bem maior no profissional, né, em relação ao Classic Bodybuilder, dá mais ou menos 10 quilos a mais de músculo. Distintamente, 2 tipos de físico no clássico da Pro League.
Um físico é o que se assemelha ao do Ramon e um físico que se assemelha ao do Sebum. Embora de tamanho seja muito próximo, o Sebum, você percebe que tem mais espaço ainda para pôr mais massa muscular. Dá para crescer um pouco mais. Tanto que ele não bate o peso, né? Dizem que ele subiu de roupa para pesar e não bateu o peso. Mesmo estando com o moletom e a calça, ele subiu na balança e não bateu o peso no limite. Desceu e tudo bem. Ele poderia colocar mais volume muscular? Poderia, mas acho que ele não quer. Porque ele gosta do físico dele mais clássico do jeito que tá. E ao contrário do Ramon. Ramon tem que perder peso para poder bater o peso e subir. Mas são diferenças da estatura, né, cara? Da estatura. Teoricamente, o cara mais alto sempre mais o cara mais mas alto, ele tem leva vantagem. Mais vantagem. Principalmente. 1,85 m. Então, ele tem uma vantagem, principalmente na clássica. O cara bate 109 quilos. Porque O Ramon tem 1,81 m, aí ele bate 101 quilos. É muito Cara, diferente. 7 quilos É peso pra diacho. É de músculo. Ali eles vão só de músculo, né? Peso pra diacho. E o Sebum ainda pode pôr mais do que 7. Essa diferença pode aumentar se ele pôr mais massa muscular. Vocês viram, o Sebum falou sobre o off dele. O que ele tá fazendo? Ele não tá comendo. Não, ele não quer mudar o comida, físico. né? Ele falou Ele isso. não tá comendo. E por que ele não tá comendo, tá indo bem no sapatinho? Porque ele falou, agora é colocar detalhe. É continuar colocando detalhe. E se você vê o físico do Chris Bumstead de 2021 e de 2022, é um físico que ficou maior? Sim. Sabe por quê? Pelo volume de detalhes. De detalhes. Sim. Não é o Sim. volume muscular. Ele botou tanto detalhe que ele medida. falou, nossa, como o Chris Bumstead cresceu. Isso. Não, cara. O peso tá igual. Você quer ver um... O problema é que o cara colocou tanto detalhe. Aquele glúteo dele parecendo um leque, todo fibrado de uma ponta a Parece outra. uma roda, né? Entendeu? Parecendo uma roda. O braço dele, entendeu? Mais separado ainda. Então, As costas ainda mais detalhadas. Um tronco que... Interessante o jeito que ele faz do passado- princípio de costas, vocês viram? Ele faz um negócio, aí ele joga e entra. É. Ele tem todo um encaixe, você viu? Um domínio, Pinduca? tem Eu- 18%. Ah, não, eu tô assustado. É muita gente muita torcendo gente. contra. É muita, Como é que é, Gu? 18%? 18% torcendo pro Sebum e 82% pro Ramon. Tá explicado agora, entendi. Por isso que tem gente me Cara, odiando. Não é nem isso, Lance. Tem Agora eu gente entendo. me odiando. Quando a gente, fala algo pra levantar a bola do Ramon, a galera, para aí, Sebum é muito mais foda, Sebum vai passar o carro, quem é Ramon perde Sebum vai ganhar ainda mais 20 vezes. Cara, tem 18% de brasileiros torcendo contra o Brasil, velho. Exato. Torcendo contra o Brasil. É muito. Eu queria é bem ver. expressivo. Não, e Essa sabe por que eu votação falo? O muito que é expressiva. patriotismo? Sabe por quê? Eu vou falar o que significa patriotismo, que é uma palavra que o brasileiro, infelizmente, não sabe o que é. E não é muito culpa do brasileiro, porque é difícil você ser patriota de um país que impera a corrupção, que os políticos ferram Rouba tudo. rouba, que a parte militar, entendeu? Não é uma parte forte, porque isso constrói patriotismo. Existe uma série de coisas. Se você estudar sociologia e política, existe uma série de coisas para fazer O brasileiro que o não quer cidadão servir. se torne patriota. O brasileiro, quando faz 18 Patriota. anos, não quer servir. É obrigatório servir. serviço É militar, senão obrigatório. ninguém faz. Eu fui porque eu queria. Eu tentei servir, mas Não, não e consegui. assim, mas isso é muito difícil. O brasileiro Eu não paga quis. imposto e não vê nada, tem que pagar tudo. Eu não quis, mas É muita consegui ser decepção. dispensado. Muito. Então o cara é difícil ser patriota. Mas isso é um antipatriotismo, tá? E eu tô dizendo porque é a minha opinião mesmo. Quando você vira e fala assim, não, eu tô torcendo pro Chris Bumstead. Você tá torcendo pra um outro país. Não é uma pessoa só. Independente de você gostar. O Tamer falou uma coisa, e o que é muito interessante. O Tamer falou assim, cara, sabe uma coisa? Ele falou isso lá no Arnold Classic. Numa conversa, tava ao vivo assim. A gente tava eu, ele, o Felipe Franco, ele chamou lá palco, e a gente conversando com a galera lá no intervalo do campeonato. Ele falou, sabe uma coisa que me assusta no Brasil? É que o número de brasileiros que torce contra o brasileiro. Ele falou assim, isso nos Estados Unidos não existe. Não existe. Ele falou assim, não existe. Por exemplo, ele falou assim, aí ele até usou o exemplo, ele falou assim, se o Corinthians sair daqui e for jogar o campeonato mundial, é todo mundo torcendo pro time rival internacional. Todos os outros torcedores, Todos. sim, claro. É Corinthians contra todo mundo. O Palmeiras vai pro... Todo mundo contra o Palmeiras. Não, o Palmeiras não Só pode ter tem um mundial, rojão. nem fudendo. Fazem festa Acabou. com a derrota Fazem do festa. Palmeiras. Ele falou Sim. assim, Renato, ele falou lá, pessoal, pô,
Thunder é americano. Ele falou assim, um clube americano vai competir fora do país, esquece, lá é estado, ele tá representando os Estados Unidos. Os torcedores que não torcem pro time vai torcer porque quer ver o americano ganhar. Tipo, não, supremacia americana. Então 18% das pessoas estão torcendo contra o Ramon, a favor do Chris Bumstead. Ou seja, torcendo contra o Brasil. Antipatriotas. É muito louco isso, cara. Se o Chris Bumstead, num podcast dele, num vídeo dele, soltasse uma enquete. Pessoal, quem tá torcendo pra mim e quem tá torcendo pra qualquer outro atleta? Ele ia falar assim, nem colocava Ramon. Nem colocaria qualquer Ramon. outro atleta. 95%, 96%. É, porque os 3, alguns iam 4%. torcer pro Refe Diesel ganhar, o Brion, esses caras que vêm, os americanos que vêm depois. Não, qualquer outro atleta gringo ia colocar. Ou ia colocar Ele ia o pegar Hurst. uns 4, 5%, sabe do quê? De pessoas estrangeiras que moram nos Estados Unidos e falam assim, cara, tô isso. torcendo pro fulano do meu país. Isso, pode ser. Mas ia passar o carro, não tem isso. Olha que interessante. O Brasil, né? O Brasil, ele é assim. É diferente. A nossa cultura é assim, né? É diferente. A nossa... E outra, até nós termos um representante à altura, né? E nós que somos fãs do esporte, todo mundo aqui gostou de quase todos os Mr. Olímpias. Eu fui fã do Lee Haney, eu fui fã do Mas é Samir, interessante, por exemplo, fui fã do Ronnie, do o Ramon Dory, conseguiu do Jay. Nossa, quando o Jay ganhou, o Jay foi um dos caras que ganhou que Ramon fez um feito diferença. inédito. Foi campeão do Arnold Classic, Arnold Sports. Pela primeira vez, um homem brasileiro venceu Esse isso. evento. 18% das pessoas acharam ruim.